Olá, pessoal. Eu sou o professor Pollux Martins, de Língua Portuguesa, e aqui nós temos o aulão de Língua Portuguesa para a FAURGS. Neste aulão, eu vou utilizar a última prova aplicada pela FAURGS, a prova de técnico em assuntos educacionais para a URGS, certo? Agora aplicada em 2023. Eu aguardei, para receber essa prova, a fim de que vocês pudessem ter a prova mais recente, ou seja, a maneira mais atualizada de como a FAURGS vem cobrando suas provas, suas questões de língua portuguesa. Na verdade, não mudou praticamente nada em relação a anos anteriores, né? A FAURGS ela tem uma maneira de fazer a prova de português já bastante tradicional, que ela carrega muitos anos, né? Deriva lá do vestibular da URGS, quando começou lá na década de 80. Depois a FAURGS apareceu e começou a fazer concursos públicos e outros tipos de prova de seleção, utilizando o mesmo modelo. Inclusive, lá no começo, eles utilizavam os mesmos professores que faziam o vestibular para fazer as provas da FAURGS. Hoje já não necessariamente é assim, mas o modelo segue exatamente o mesmo. Esse modelo que acabou criando um padrão para as demais bancas do Rio Grande do Sul. Se vocês pegarem as demais bancas aí que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, elas copiam, né, o estilo da prova de português da FAURGS. Tem muitas questões ali que a FAURGS lançou lá nos anos 90 e que hoje essas outras bancas copiam, fazem de maneira praticamente igual. Essa prova de técnico em assuntos educacionais não trouxe, assim, absolutamente nenhuma novidade, que é o que provavelmente vai acontecer nas demais provas da URGS para técnico administrativo e outros cargos nas próximos fins de semana, nos próximos concursos. Então, de qualquer maneira, vale a pena vocês, né, terem acesso a essas questões para terem uma noção do que vai aparecer, o que a FAURGS mais cobra, etc. Durante o aulão, eu vou fazer uma correção das questões gramaticais, as de interpretação de textos, nelas eu não vou entrar, porque não vão ser os mesmos textos, não vão ser as mesmas questões. E essas questões de interpretação de textos que a FAURGS traz, elas não têm uma teoria textual, né? É simplesmente ler o texto e verificar se aquilo está correto com base no texto. O texto não vai se repetir, a questão não vai se repetir, não vale a pena perder tempo com isso. Vamos utilizar o nosso tempo para revisar as questões de gramática. Essas vão se repetir, obviamente não de maneira exatamente igual, mas o seu conteúdo vai se repetir, né? E também vocês vão ter uma noção daquilo que a FAURGS costuma cobrar mais em termos de gramática, para que agora, na reta final, vocês possam realmente dar um gás nesses pontos, né? Porque o conteúdo de língua portuguesa é muito extenso, né, gente? Não é um conteúdo que se aprende de um dia para o outro, nem de uma semana para outra, nem de um mês para o outro, né? São anos de estudo. Mas aquilo que cai em concurso, muitas vezes, é apresentado de maneira bastante limitada. Dá para nós fazermos uma revisão bem boa. Eu vou dar dicas para vocês, vou explicar para vocês como que aquilo ali pode ser melhor resolvido, né? Se aparecer tal coisa na hora da prova, como vocês devem fazer, ou seja, é realmente um aulão, né? Não é um curso, né, gente? Curso de língua portuguesa, ou vocês fizeram ao longo desses meses agora, né? Ou não fizeram, aproveitaram conhecimentos que já tinham, né? Mas o curso é algo, obviamente, muito mais longo, muito mais detalhado. Não é essa a ideia do aulão. O aulão não é exatamente um curso. Ele é uma revisão de pontos principais com dicas, né? Aqueles pontos que nós virmos hoje, né, nesse aulão, vocês certamente vão aproveitar muito na hora da prova. O aulão vai ser dividido em duas partes, tá, gente? Para que não fique muito pesado. Na primeira parte, eu vou corrigir as primeiras questões, aquelas que têm o primeiro texto, e depois, na segunda parte, eu vou utilizar o segundo texto apresentado nessa prova aí pela FAURGS. Esse texto vocês estão vendo aí, né? Aparece aí o textinho. Esse material está disponível para vocês para download, tá? Para que vocês possam imprimi-lo, se for o caso, para acompanhar. O texto fala ali de um livro, etc., né? Com tradução livre, etc. Isso não interessa muito para nós, porque nós não vamos fazer as questões de interpretação de textos, e sim as de gramática, mas vocês podem fazer depois, tá, gente? Não tem problema nenhum. Esse gabarito dessas questões, o gabarito geral, né, está disponível no site da FAURGS também. Se for o caso, eu mando para vocês, né, incluso aí no material, certo? Vamos lá, então. Primeira questão, uma questão de crase, né, gente? É tradicional que a FAURGS coloque como primeira questão crase. Por quê? Porque ela usa o texto para isso. Ela usa lacunas, ela deixa lacunas no texto
para que sejam preenchidas por A com crase, A sem crase, A com H, A sem H. Eventualmente, a FAURGS mistura com outros assuntos a crase. Às vezes ela coloca crase misturada com o uso de preposições, né, regência. Às vezes ela coloca crase com ortografia, o emprego de letras, S, 2S, X, etc. Às vezes ela coloca crase com porquês, né? Nessa questão aí ela não misturou. Ela tratou especificamente de A com crase, A sem crase ou AU, né? Que é o correspondente masculino do A com crase, certo? Eventualmente também, e eu vou dar uma dica para você sobre isso daqui a pouco, ela pode colocar nessa questão o A com H ou A sem H, porque como eles têm a mesma pronúncia, ou seja, como A com crase, A sem crase e A com H são homófonos, têm exatamente a mesma pronúncia, o mesmo som, muitas vezes as pessoas confundem, né? Então, eu vou já falar para vocês desse A com H antes de a gente entrar na questão, porque ela não tem nada a ver com isso. Gente, A com H, que é muito raramente escrito pelas pessoas na escrita coloquial, mas que aparece muito na norma culta, ele tem 2 empregos básicos. Quais são? Anotem aí. O A com H pode ser substituído por existe ou existem. Então, podem escrever A com H igual existe ou existem. Por exemplo, se eu disser há 10 pessoas nesta sala, eu poderia substituir por existem, né? Existem 10 pessoas nesta sala. Esse é um emprego do A com H. É o menos comum, mas ele existe, pode aparecer na prova de vocês. O emprego mais comum em textos é o A com H se referindo ao passado, se referindo a fatos que já ocorreram. Esse, na escrita coloquial, quando eu digo escrita coloquial, é assim, as pessoas escrevem nas redes sociais, Instagram, Facebook, etc., né? Quando fazem aquelas legendas, né? A maioria delas horrivelmente escritas, esse A com H as pessoas em geral ignoram, que é o A com H que se refere a um fato passado. Sempre que eu for me referir a um fato passado, e somente quando eu for me referir a um fato passado, o A deve ser escrito com H. Lembrem-se lá da famosa música, mesmo as gerações mais novas com certeza conhecem, do Raul Seixas, Eu Nasci há 10 mil anos atrás. Esse atrás aí é por conta dele, tá, gente? Como já tinha o A com H, era desnecessário colocar o atrás, mas para fechar com a letra da música ali, ele colocou. Então, quando eu digo eu nasci há 10 mil anos, obviamente, se eu nasci, isso é um fato passado. E se é um fato passado, é A com H. Ela saiu há 10 minutos. A com H, porque faz 10 minutos que ela saiu, né? Ela trouxe o material há 2 horas. Fato passado, A com H. Agora, se for futuro, não é A com H. Se for distância, não é A com H. É só quando for um fato passado. Aí a gente usa A com H. Então, são esses os 2 usos do A com H. Ou quando der para substituir por existe ou existem, ou quando se referir a um fato passado. Não tem nada a ver com a questão que a gente vai fazer, mas como geralmente a FAURGS coloca junto com a questão do A com crase, A sem crase, então eu fiz questão de já dar esse conteúdinho para vocês. Vai que lá na prova de vocês, da FAURGS, apareça essa questão do A com H, vocês vão dizer, eu lembro do aulão, essa eu não vou errar, né? Essa eu vou acertar, certo? Bom, agora vem a questão da crase, gente, do A com crase e o A sem crase. Primeiro, antes de mais nada, o que é um A com crase? Que as pessoas chamam A craseado, né? Nem é correto dizer A craseado, né? Esse verbo crasear nem existe. É A com crase. Por que com crase? O que é crase? Crase significa junção. Crase significa união. Nós temos em língua portuguesa a letra A, enquanto palavra, representando diversas classes gramaticais diferentes. Nós temos o A artigo feminino, nós temos o A preposição e ainda temos o A pronome, que pode ser pronome demonstrativo, pode ser pronome pessoal do caso oblíquo. Quer dizer, existem vários tipos de A, certo? Esses vários tipos de A pode acontecer de eles aparecerem lado a lado. Por exemplo, eu posso ter numa frase uma preposição exigida por uma palavra e eu posso ter um artigo feminino que acompanha um outro substantivo, um substantivo, né, subsequente, etc. Para evitar que na fala a gente use uma fala meio gaga, né? Eu fui a praia, depois a festa. Vocês imaginem nós falando desse jeito, né? Muito antigamente, centenas de anos atrás,
se criou essa ideia. Tá, então, quando forem 2 As, vamos fazer um apenas na hora de falar, mas para demonstrar que ali aquele A vale por 2, eu vou colocar um acento nele, que é um acento chamado acento grave, que é aquele acento virado ao contrário. Nós temos o acento agudo, que é virado por um lado, e o acento grave, que é virado por outro lado. Aquilo é um acento, gente, que era usado na língua portuguesa como acento até 1971, quando ocorreu uma reforma ortográfica no Brasil e ele deixou de ser usado como acento. Ele era usado em palavras do tipo cafezinho, sozinho, tinha aquele acento virado. Em 71 deixou de ser usado como acento tônico, acento para tipo acento agudo, circunflexo, deixou de ser usado para isso. Ficou só para crase. Então, aquele acento significa que ali naquele lugar existem 2 As. Em geral, um A preposição, um A artigo, também existe a preposição mais o aquela, depois eu falo disso. Mas vamos começar pelo A preposição, que é exigido por uma determinada palavra, e o A artigo feminino singular, que acompanha um substantivo feminino singular. Gente, agora é uma questão de lógica, vamos pensar. Se crase é preposição mais artigo feminino, e se só se coloca artigo feminino antes de palavra feminina, é óbvio que só existe crase antes de palavra feminina, gente. Se a palavra não for feminina, se ela for masculina, ou se ela não tiver gênero, porque em português nós temos masculino, feminino e palavra sem gênero. Por exemplo, verbos. Verbos não têm gênero, eles não são femininos, eles não são masculinos, eles não são nada. Se eu tiver uma palavra feminina logo depois do A, pode ser que haja crase. Agora, se ela não for feminina, gente, vai aparecer aí, vocês vão ver, né? Automaticamente a gente elimina. Não sendo feminino, tchau, entendeu? Não tem como. Eu sempre gosto de fazer analogia de crase com gravidez. Gravidez é algo, por enquanto a ciência não muda isso, gravidez é algo privativo do sexo feminino. É privativo das mulheres. Somente mulheres ficam grávidas. Nós, homens e outros, não podem ficar grávidos. Somente mulheres. O que não quer dizer que toda mulher fique grávida. Há mulheres que ficam e outras que não ficam. Há mulheres que querem ficar grávidas, outras não querem. Há aquelas que não podem por motivos de saúde, etc. Então, vejam, do conjunto de pessoas, só mulheres, e nem todas. É a mesma coisa que acontece com a crase. Do conjunto de palavras da língua portuguesa, que inclui masculinas, femininas e sem gênero, só as femininas podem ter crase, e nem todas. Ou seja, a gente tem que primeiro ver se é feminino. Se for, beleza, vamos adiante, pode ser que tenha. Se não for, elimina, descarta. Se for feminina, a gente vai usar um método. Qual é o método? Tu vai pegar aquela palavra feminina e vai trocar por uma masculina. Professor, tem que ser sinônimo? Se for sinônimo, ajuda na frase. Mas se tu não encontrar um sinônimo ali, troca por uma palavra masculina qualquer, sem problema algum. O importante é que lá na frase, tu tenha a feminina, troque pela masculina. Se na masculina aparecer ao ou aos, porque às vezes é plural, é porque tem crase na feminina. Porque o que é ao, gente? Ao é preposição mais artigo masculino. Se tinha preposição mais artigo masculino na masculina, é porque tinha preposição mais artigo feminino na feminina. É uma questão de lógica. Isso é lógica, gente. Não é nem português, isso aí é lógica. Então, pega a palavra feminina que vem depois do A, o que vem antes não interessa, que vem depois do A, troca por uma masculina. Se der ao na masculina, vai haver acento de crase na feminina. Se não der ao, se der só o A sozinho, ou só o, ou só os, aí não tem crase. Certo? Bom, vamos ver isso aí então? Vamos lá. Lá diz assim, ó. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas das linhas 18, 22, 33 e 49. Quer dizer, tem que voltar no texto, e a FAURGS é assim, é tudo com base no texto. Lá na linha 18, e eu sempre aconselho vocês a começar antes, vão lá no começo da frase, tá, gente? Porque às vezes alguma palavra anterior lá acaba interferindo na questão, tá? Vamos começar ali na linha 15, então. Temos um mundo a um clique de distância e acesso a uma avalanche de informações sobre qualquer assunto ou interesse. Dos mais banais e triviais, como uma receita, a tópicos fundamentais. A tópicos. Tem crase? Claro que não, gente. Tópico é masculino.
Então não tem chance. Não tem. E, aliás, existe mais um motivo para não ter crase, que eu vou dizer agora, vocês podem anotar aí a dica. A dica é a seguinte: anota, escreve. A no singular, palavra no plural, não há crase nem há pau. Escreve. Vai sentir falta na hora da prova. A no singular, palavra no plural, não há crase nem há pau. Isso tem que virar um mantra para vocês, né? A no singular, palavra no plural, não há crase nem há pau. A no singular, palavra no plural, não há crase nem há pau. Aí não interessa se ela é feminina ou masculina, não interessa. Se o a estiver no singular e a palavra, sem S, né? E a palavra seguinte no plural com S, aí não tem crase mesmo. Não precisa trocar por nada, não faz nada, vai adiante, tá? Então, tópicos, por dois motivos, não tem crase. Primeiro, porque é masculino. Segundo, porque o a está no singular e tópicos está no plural. Então, não há crase nem há pau. Ou seja, ficou a sem crase. Depois, vocês estão vendo a prova, está arriscada, né, gente? Porque a FAURGS não disponibiliza imediatamente a prova, né? Eu acho que mais adiante até ela coloca para download no site dela. Isso foi uma aluna que me enviou. Vai ter as respostas dela. Não necessariamente as respostas dela estão corretas, tá, gente? Não necessariamente, tá? Ela foi uma candidata, então ela me mandou a prova para eu, né, ter a prova em mãos e para eu verificar se tinha recursos. Não necessariamente o que está ali está correto. Eu vou confirmar ou não, tá bem? Tá certo. Então, a primeiro A, gente, é sem crase. Agora vamos à linha 22. Na linha 22 diz: temos medo de perder alguma coisa, de nos sentirmos defasados ou de ficarmos alheios ao que acontece. Por que é ao aqui, gente? Aqui eu tenho a preposição a do adjetivo alheios, alheios a alguma coisa, e depois eu tenho a expressão o que. Então eu pego esse a, eu junto com o de o que, dá ao que. O que é o que, gente? O que é a mesma coisa que aquilo que. Esse o nem artigo é. Esse o é um pronome demonstrativo que significa aquilo. Então, quando eu digo ao que, é o mesmo que eu dissesse aquilo que. E esse aquilo teria crase, inclusive daqui a pouco eu falo um pouco do acento de crase em pronomes demonstrativos. Então, ali é ao. É ao porque misturou a preposição a de alheio com o de o que. Então, por enquanto, temos a letra E. Por enquanto, parece que a nossa colega aí acertou a questão. Vamos à linha 33. Lá diz: soma-se a isso, não pode ter crase, gente. Isso não tem gênero. Isso é um pronome demonstrativo sem gênero. Tá na cara que feminino não é, né? Feminino com certeza não é. Então, porque não existia. Isso ou isso, né? Não existe masculino e feminino. É isso, tá? É um pronome demonstrativo que não tem gênero. Mas feminino ele não é. Se não é feminino, não pode ter crase. Então é a sem crase. E depois, na linha 49, nós temos o seguinte: pela reação, não tem L, pela reação a estímulos. De novo, gente. Estímulos, palavra masculina, e além disso, o a está no singular e estímulos no plural. É sem crase e a resposta correta fica a letra E, como a colega marcou ali. Vejam, existe um outro tipo de crase, que é a crase da preposição a com o aquilo, aquela e aquele. Aquele, aquela e aquilo, tá? Nesse caso não é artigo, tá, gente? É a mistura da preposição a com a letra inicial do aquele, do aquela e do aquilo. Aí eu vou dar uma dica para vocês. Quando que aquele, aquela e aquilo tem crase? Quando der para substituir por a este, a esta ou a isto. Por exemplo, irei àquela festa, irei a esta festa, irei àquele baile, irei a este baile. Ah, mas aquele é masculino, mas nesse caso não interessa, tá? Porque não é artigo aí. Nesse caso é o a de aquele mais a preposição a. Então, se tiver aquele, aquela e aquilo, troquem por a este, a esta ou a isto. E lembrem-se de que crase é só para palavras essencialmente femininas. O que não for feminino, elimina na hora. E era isso. E tchau. Tá? A questão número 2, gente, é uma questão de interpretação de textos. Como eu havia antecipado para vocês, não vou corrigir porque não interessa para nós aqui, para nossa revisão. Tá? Vamos à questão 3. É uma questão que interessa muito porque é uma questão de nexos. A FAURGS gosta muito do uso de nexos. Aquilo que aparece muitas vezes em provas tradicionais, que é a classificação inteira das orações coordenadas, oração coordenada adversativa, oração subordinada substantiva, objetiva, direta, reduzida. Pode cair, já caiu na FAURGS. Mas eles dão prioridade para a análise de nexos, de conjunções. E vou dizer para vocês, vou antecipar, inclusive.
Lá nas conjunções, nas coordenadas, eles quase sempre colocam adversativas e conclusivas. Então, quando vocês forem revisar agora, revisem adversativas e conclusivas, tá? E lá nas subordinadas adverbiais, eles dão prioridade para as condicionais, para as causais, as temporais, as concessivas e as finais. Essa sim, tá? Então, vamos lá. Não sei mais a ordem que eu falei, mas vou falar 5 de novo. Causais, temporais, condicionais, concessivas e finais. Essas 5 são as prioridades. Não quer dizer que não possam cair as outras, gente, tá? Eu estou dizendo as que sempre caem. Nesse caso aqui, eles colocaram só coordenadas. Só. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta relações de sentido contextualmente adequadas ao texto para os nexos de articulação. Mas, na linha 6, cuidado, porque existem 2 tipos de mas, tá, gente? Existe o mas sozinho, que é adversativo, que é a oposição, e existe o mas quando acompanhado do também. Mas também é aditivo, é como se fosse um e. Toma cuidado, sempre olha no texto, gente. Porque ali eles colocam o nexo, mas eles dão a linha do texto. Tem que olhar lá no texto, gente. Tem que olhar. Por mais que alguns deles, tipo por conseguinte, por exemplo, que vai aparecer ali, seja sempre conclusivo, existem nexos que podem pertencer a mais de uma classificação. É o caso do mas, tá? Mas na linha 6, e na linha 31 e o por conseguinte na linha 46. Lá na linha 6, diz assim, mas vou tentar resumir. Esse meu cachorrinho tá meio bravo, não se preocupem, tá? Não tem ninguém atacando a casa, que ela enxerga a coisa como todo cachorro, né? E eu falei para ela, faça silêncio durante meu aulão. Adiantou? 0, né? Porque cachorro é instinto, né, gente, tá? Deixa aí, o nome dela é Dominique, mas aqui em casa a gente chama de Dodô, tá? O nome dela é Dodô. Imagine o tipo que é. Ela foi adotada, coisa mais queridinha. Tá, vamos lá. Então, o mas, na linha 6, o que é, gente? Adversativo. Dá uma ideia de oposição, tá? Então, adversativo pode ser oposição. Outra palavra que aparece junto com os adversativos, contraste. O que é contraste? Vem da palavra contra, né? Ideias contrárias, ideias opostas, tá, gente? Então, o mas pode ser adversidade, oposição, contraste. Ele é uma coordenada adversativa. E na linha 31. Ah, professor, o e é sempre aditivo. Não necessariamente. Existe o e que pode ser substituído pelo mas. Se o e puder ser substituído pelo mas, ele é adversativo. É por isso que a gente sempre tem que olhar no texto, gente. Sempre tem, tá? Então, lá diz no texto, ó, aquela sensação desagradável de que o tempo está passando rápido demais e de que... Esse é o e aditivo. Tá? Esse não dá para substituir pelo mas, é a adição mesmo, tá? E depois o por conseguinte. Esse não tem discussão, tá, gente? Porque o por conseguinte só pode ser conclusivo, né? É aquele tipo de nexo que só tem uma classificação, né? Então não tem o que discutir, tá? Logo, automaticamente, nós temos a resposta correta, e a colega ali acertou, pelo jeito ela está indo bem na prova, né? Letra B, oposição, adição e conclusão. Então, vejam, na parte de nexos, né, gente, principalmente deem prioridade para revisar esses 7 que eu apontei para vocês, os 2 coordenados e os 5 subordinativos adverbiais. Lembrem-se, tá, de que existem essas conjunções que tem mais de uma classificação, então a gente sempre tem que olhar no texto, sempre, tá? Obviamente não dá para eu trabalhar aqui com vocês uma aula inteira de período composto, porque isso levaria em torno aí de 5 horas, mais ou menos, e nós nem temos esse tempo, e não é o fim aqui, o objetivo do nosso aulão, mas eu dei para vocês um norte. Outra coisa que pode cair, gente, em provas da FAURGS, é aí dentro do período composto, né? É a questão das funções do quê? Funções do quê? Principalmente a FAURGS trabalha com o que pronome relativo e o que conjunção integrante. Então, eu vou dar uma dica para você sobre isso. Se cair funções do que, especialmente que pronome relativo e que conjunção integrante, eu vou dar umas dicas de como vocês podem reconhecê-los. Vamos começar sempre pelo que pronome relativo. Gente, ele é um pronome, gente. Como todo pronome, ele retoma uma palavra anterior. Que pronome relativo. Qual é o papel dos pronomes? O papel dos pronomes é retomar outras palavras. É o que chamamos de papel anafórico. Ele retoma uma palavra já citada. Então, primeiro, ele retoma outra palavra. Segundo, o que pronome relativo
faz parte das orações subordinadas adjetivas. Todo pronome relativo introduz uma oração adjetiva. Nada de oração substantiva, nada de oração adverbial, não. Oração adjetiva. Como é que eu reconheço o que pronome relativo? Porque ele pode ser substituído por o qual e flexões, o qual, a qual, os quais, as quais, e porque sempre ele tem um verbo logo após. Esse verbo que vem logo depois dele pode ser a primeira palavra ou a segunda, mas tem que ter um verbo logo depois. Esse é o que? Pronome relativo. Por exemplo, se eu disser, as pessoas que me procuraram estavam preocupadas. As pessoas às quais me procuraram estavam preocupadas, e vejam que tem um verbo logo depois, é a segunda palavra, procurar. Então, esse é um que pronome relativo. E existe o que conjunção integrante, que é aquele em que ele e tudo que vem depois dele pode ser substituído por isto. Por exemplo, é preciso que todos participem da reunião. É preciso isto. Aí é uma conjunção integrante. Existem outros tipos de que, mas quando caem funções do que, é isso que eles querem. Esses dois aí, principalmente, que eles querem. Tá bem? Então, já fiz uma revisãozinha aqui para vocês de funções do que, porque tem a ver com o período composto. Vamos adiante. Tá? Agora, nós temos essa questão número 4, tá, gente? Que é sentido de passagem do texto, é interpretação de texto. Vamos pular, vamos para a questão que interessa para nós, que é a questão 5. A questão 5 interessa muito. É uma questão de classes de palavras. Nós temos em língua portuguesa 10 classes de palavras. Substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, advérbio, etc. Tá? Bom, aí nós temos ali a exigência, a pergunta sobre advérbio. Qual é o papel do advérbio, gente? O advérbio, ele sempre faz par com o adjetivo. Quando eu digo faz par, é tipo um par de dança, assim, né? Tipo um baile, né? Pensa assim, que num par, tu não é igual ao outro membro do teu par, né? Por exemplo, se for um homem e uma mulher, não necessariamente, né? Cada um dança com quem quiser. Mas se for uma mulher e um homem, né? Cada um deles vai ter num baile ali uma maneira de dançar, se dançar junto, né, gente? Os bailes de antigamente, né? Hoje em dia... Enfim, né? Mas vamos pensar naquelas... Vamos pensar no baile gauchesco, por exemplo, já que estamos falando de FAURGS, né? Que é do Rio Grande do Sul, né? Vamos pensar num baile, um fandango, né? E tu tem lá o homem e a mulher, vamos dizer, tá? Ué, o homem tem o papel dele e a mulher tem o papel dela, certo? Na de dançar. Eles não é, apesar de dançarem juntos, eles não dançam igual. Pelo menos o curso de fandango que eu fiz não era igual. Eles diziam, ó, a mulher dança assim, o homem faz isso, o homem conduz, a mulher conduz, sei lá, eu já lembro mais que faz tempo. Mas era isso. Por que eu estou dizendo isso aí? Porque o adjetivo e o advérbio é como se fosse um casal dançando lá num baile de fandango, certo? Porque a mesma palavra pode, num contexto, ser adjetivo e no outro contexto ser advérbio. A mesma palavra. Por exemplo, se eu pegar a palavra bonito, a palavra bonito originalmente é um adjetivo, mas eu posso usá-la como advérbio. Se eu disser, eles falam bonito, é advérbio, não é adjetivo. Por isso, gente, que classe de palavra não é uma coisa que se decora. Classe de palavra a gente tem que entender pelo contexto. É o contexto que diz qual é a classe da palavra. Aqui eles querem advérbio, mas vejam, primeiro, a gente tem que entender o que é um advérbio. O que é um advérbio? Primeiro, é uma palavra invariável. Ela não tem masculino, feminino, singular e plural. É aquela palavra ali e acabou, dentro do contexto, obviamente. Segundo, qual é o papel do advérbio? É modificar outra palavra. Que tipo de palavra? Advérbios podem modificar verbos, advérbios podem modificar adjetivos e advérbios podem modificar outros advérbios. Quando eu digo modificar, é acompanhar, tá, gente? Então, o que eles querem ali? Considere o uso de advérbios no texto e assinale com aquele que modifica o sentido de um adjetivo, porque esse é um dos papéis do advérbio. 2, aquele que modifica o sentido de outro advérbio, porque esse também é papel do advérbio. Depois eles querem a sequência e tal. Aí, então vamos lá, muito. Ah, professor, mas muito é sempre advérbio. Não necessariamente, existe um muito adjetivo. Existe. Gente, tira esse negócio de sempre. Em língua portuguesa é muito raro haver sempre, gente. É tudo conforme o contexto, tá? Mas eles pegaram o muito e deram a linha. A linha é a 14. Vamos à linha 14, então, o que diz lá? Muito especialmente com um celular em mãos. Muito especialmente.
que o especialmente é, gente? 99% das palavras terminadas em mente são advérbios. Advérbio de modo, geralmente. Por quê? Porque elas vêm de um adjetivo especial, especialmente. Eu pego o adjetivo, especial, acrescento o sufixo mente e crio um advérbio. Especial, especialmente. Rápido, rapidamente. Lindo, lindamente. Então, aquele especialmente é um advérbio. Quem modifica advérbio são outros advérbios. Então, esse muito da linha 14 está modificando um advérbio. Inclusive, ela colocou ali, ó, muito especialmente. Portanto, numeral 2. Então, na linha 25, vamos à linha 25. Lá diz assim: tão imenso. É tão imenso que foge. Veja, o que é imenso, gente? É um adjetivo. Ah, como é que eu sei que imenso ali é um adjetivo? Porque eu poderia colocar, no feminino, por exemplo, o volume de informação é tão imenso, a quantidade de informação é tão imensa. Se eu trocar volume por quantidade, imenso vai virar imensa. Por quê? Porque o adjetivo é diferente do advérbio. O adjetivo ele é variável, o adjetivo tem feminino, masculino, singular e plural, que é o caso do imenso aí nesse contexto, e o papel do adjetivo é modificar um substantivo. Nesse caso, a palavra volume, volume imenso. Então, esse imenso é um adjetivo que está modificando o substantivo volume, e o tão é um advérbio que está modificando o adjetivo imenso. Por isso, número 1, tão modificando adjetivo. Então, temos, por enquanto, 2, 1. Agora, o muito da linha 34. O muito da linha 34 diz assim. Onde é que está aqui? Vamos ver. Como tem os riscos dela aqui, dá um. Tá ali, ó, muito, tá? Veja, lá diz assim: soma-se a isso que o design diabólico das redes sociais e seus algoritmos muito perversos. Veja, perversos está no plural, gente. Se está no plural, tu já sabe que não é advérbio. Tu já sabe que é adjetivo. Entendeu? Perverso é uma característica lá dos algoritmos. Mas o fato de estar no plural já mostra, ele é um adjetivo. Então, aquele muito é um advérbio que está modificando um adjetivo. Por isso, numeral 1. E, por último, totalmente, que a gente já sabe que é advérbio, porque tem aquele mente lá, totalmente na linha 50. Lá na linha 50 diz totalmente, mais para cima um pouco, né? A gente sempre tem que dar uma voltadinha, né? No que diz ali, né? Vamos ver, a linha 50 mesmo. Estímulos que eu consumo. Totalmente, isso, vamos lá. Totalmente massificado. Gente, massificado o que é? Massificado é um adjetivo. Como é que eu sei que ele é adjetivo? Porque nesse contexto ele tem feminino. Massificar, dá, massificar, doce, se for o caso. Então, totalmente é um advérbio que está modificando um adjetivo nesse contexto. E a resposta correta ficou letra A, 2, 1, 1, 1. Tá? Então, gente, cuidado com isso, tá? Principalmente, cuidado, porque quando se trata de adjetivo, advérbio, a mesma palavra pode ser adjetivo num contexto, advérbio na outra, depende do que ela estiver fazendo. Se ela estiver acompanhando, modificando um substantivo, ela é um adjetivo. Se ela estiver modificando um advérbio, um verbo, um outro, ou um verbo, um advérbio, ou um adjetivo, ela é um advérbio. A mesma palavra. Por isso não tem esse negócio de decorar. Mas eu decorei lá na época de escola uma lista de advérbios. Perdeu o teu tempo. A professora te fez perder tempo fazendo a decoreba disso aí. Tá? Porque não adianta. Tem que ver sempre o contexto. Tá? Vamos à questão número 6. Considere os seguintes pares de elementos do texto. Aí tem as palavras ali. Em quais pares há elementos de mesma classe gramatical? O assunto da questão 6 é o mesmo assunto da questão 5. E eu volto a dizer, a gente sempre tem que ver o contexto. Porque, por exemplo, olhem a número 1 ali, tem o A, né? Gente, o A pode ser 4 coisas diferentes. Existe o A artigo, eu falei disso aí para vocês lá na crase. Existe o A artigo feminino, que aparece logo antes de um substantivo feminino singular, a abelha, a cadeira, a mulher. Existe o A pronome demonstrativo, sobre o qual eu falei também, que pode ser substituído por aquela. Existe o A pronome pessoal do caso oblíquo, que pode ser substituído por ela. Né? Eu a vi, é como as pessoas dizem, eu vi ela. Né?
Nem bonito é isso, né? Mas o certo seria eu a vi, esse a é pronome pessoal do caso oblíquo, e o restante é a preposição. Então, gente, principalmente, vocês têm que estabelecer a diferença entre o a artigo feminino e o a preposição. Para o a ser artigo feminino, a palavra seguinte tem que ser substantivo feminino e singular. Se ela não for substantivo feminino singular, ela não pode ser artigo. Pode ser preposição, pode ser pronome. Em geral, é a preposição e a artigo. O a pronome é raro, tá, gente? Mas pode, tá? Então, vejam, tem que olhar o contexto. Eles querem saber se a na linha 15 e se sobre ou sobre. Essa é a pegadinha, tá, gente? Nesse caso aqui nem tem pegadinha, tá? Mas poderia ser. Porque, veja, existe sobre, que é uma preposição, e existe sobre do verbo sobrar, presente do subjuntivo. Como é que tu vai saber sem olhar o texto? Tem que olhar. Não tem conversa, tá, gente? Isso aí, a pessoa preguiçosa, ela começa... Ah, não, mas eu decorei uma lista de preposições e sobre a preposição. Sobre a preposição, dependendo do contexto. Pode ter contexto em que é verbo, sobre. Tem que olhar no texto. A na linha 15 e sobre ou sobre na linha 17. Vamos lá na A na linha 15. Lá na linha 15 diz assim: temos o mundo a um clique. Ah, esse é preposição, né, gente? Porque já tem o artigo logo depois, que é o artigo 1. Então, o artigo ele não pode ser, é preposição, tá? E depois, na linha 17, diz assim: sobre qualquer assunto, acerca de qualquer assunto. Esse sobre é a preposição também, não é do verbo sobrar aqui, não. Então, gente, a número 1 pertence exatamente à mesma, as duas palavras pertencem à mesma classe. Ambas são preposições, e eu aproveito para dizer para vocês da importância de vocês memorizarem as preposições essenciais. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, por, para, perante, sem, sob, sobre e traz. Gente, é muito importante que vocês memorizem as preposições. Por quê? Porque elas aparecem na crase, na regência, aparecem na parte de sintaxe, aparecem numa concordância, numa série de fatores. Se a pessoa não sabe preposição essencial, ela acaba errando uma série de questões por causa disso, por causa dessa falta, dessa carência, dessa ausência. Número 1, então, pertence à mesma classe. 2, aquela. Gente, aquela só pode ser pronome demonstrativo, tá? Essas palavras que a gente usa para apontar, né? Aquele, aquela e aquilo, este, esta, isto, esse, essa, isso, são pronomes demonstrativos, não tem como ser outra coisa. Mas o que pode ser várias coisas, e eu falei para vocês do que pronome relativo e do que conjunção integrante agora há pouco. Então, vamos usar esse conhecimento agora. Que na linha 34. Lá na linha 34, diz assim: soma-se a isso o design diabólico das redes sociais e seus algoritmos muito perversos que sabem exatamente. Algoritmos muito perversos, os quais sabem, dá para substituir por os quais, e tem um verbo logo depois, que é o verbo sabem, tá? Portanto, esse é o pronome relativo sobre o qual eu falei para vocês agora há pouco. É pronome também. Ah, professor, mas é um tipo diferente de pronome. Um é demonstrativo, outro é relativo. É a mesma classe, gente. Dentro da classe eu tenho as subclasses. Não estou perguntando sobre subclasse. A questão fala classe. Olha lá, mesma classe. Então, aquela e que são da mesma classe. Pronomes, ambos são pronomes de tipos diferentes, mas ambos são pronomes. Então, o número 2 está corretíssimo. 3. Uma, na linha 43, uma é artigo, gente. Tá? Artigo indefinido. Pode ser numeral também. É raro, mas pode. Geralmente, quando é numeral, eles colocam como numeral, mas igual a gente vai olhar lá. Uma na linha 43 e o na linha 44. O o, gente, é que nem o a. O que eu falei para o a do a, que existe o a artigo, existe o a pronome demonstrativo, existe o a pronome pessoal, a mesma coisa se aplica ao o. O artigo, a palavra seguinte tem que ser substantivo, masculino, singular. Mesma coisa que eu disse. Só o outro só não pode ser preposição, mas o resto ele pode, tá? Vamos lá nas linhas 43 e 44, então. Na 43, diz assim: de uma boa dose. É uma dose, gente. É uma dose, tá? Esse é o artigo, tá? Então, já sabe que é artigo esse daí. E depois, qual é que era a outra linha lá? Linha 44, né? O do o. Segundo o autor. É artigo, tá, gente? Logo depois vem um substantivo, autor, é artigo.
Portanto, a resposta correta aqui é a letra E. E, infelizmente, a nossa colega aqui errou, porque era 1, 2 e 3. Todas essas palavras, né, 1, 2 e 3, entre as duas, né, pertencem às mesmas classes de palavras. Tá? Resposta correta, a letra E. Questão 7. Considere as seguintes afirmações acerca de elementos do texto. Essa vai ser uma questão, pessoal, de formação de palavras. A FAURGS ama formação de palavras. Faz muitos anos já. Gente, quando eu dava aula em pré-vestibular, que já faz tempo que eu não dou, eu dava aula concomitantemente em pré-vestibular e curso para concurso. Já há muitos anos que eu não dou aula mais em pré-vestibular. Mas já quando eu dava aula em pré-vestibular, lá, não sei, eu dizia, gente, a URGS sempre pede questão de formação de palavras. Sempre. Diferentemente de outras bancas. Esse negócio de prefixo, sufixo, parassíntese, derivação regressiva, composição por justaposição, composição por aglutinação, tudo isso é matéria da FAURGS sempre, tá? Então vai ter uma questão na prova de vocês. Vamos lá. Quais estão corretas, tá, gente? Cuidado sempre que eles podem pedir as incorretas, tá? Nessas 1, 2, 3 aí, eles podem fazer a sacanagem de pedir as incorretas e a pessoa vai no embalo ali, correta, nem vê quais que eles pediam as incorretas e aí já foi-se o boi, né? Tá? Vamos lá. Desagradável deriva de verbo, certo? Ela ali colocou adjetivo, uma deriva de verbo, gente. Tá? Por quê? Porque lá na origem, a gente sempre tem que pegar a palavra original para começar a conversa, nós temos o verbo agradar. Então, eles perguntaram da palavra desagradável. Se fosse o des é formador de adjetivo a partir de verbo, aí estaria errado. Porque o des foi acrescentado ao agradável. Mas a palavra inteira, desagradável, veio de um verbo. O verbo agradar. Está correto isso. Correto. Só que daí nesse verbo agradar, ou a esse verbo agradar, eu acrescentei um prefixo, o des, e acrescentei um sufixo, o vel. Tá? Deriva de verbo. Até aí, perfeito. Devido à prefixação e à sufixação simultânea. Não é simultâneo. Não é. Para ser simultâneo, a palavra vai pertencer a um processo chamado parassíntese. O que é a parassíntese? É quando eu pego uma palavra primitiva, exemplo, fraco. Fraco é uma palavra primitiva, é um adjetivo. E a essa palavra primitiva eu acrescento ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo. Por exemplo, enfraquecer. Professor, como é que tu prova que foi ao mesmo tempo? Sabe como que eu provo? Porque eu não posso tirar só o prefixo de enfraquecer. Se eu tirar só o em, vai ficar fraquecer, e a palavra fraquecer não existe. Então, eu provo que eu não posso tirar só um. Eu não posso tirar só o prefixo. Eu tenho que tirar o prefixo e o sufixo, ou eu mantenho os dois. No caso de desagradável, eu posso tirar o prefixo. Tá? É o des. Então, existe a palavra agradável. Isso prova que eles não foram colocados simultaneamente. Eu tinha lá o verbo agradar, ao qual eu acrescentei um sufixo vel, formador de adjetivos, e depois eu acrescentei o des. Então, é prefixo mais sufixo, não é parassíntese, não é simultâneo. Então, a número 1 está errada pela parte final. 2, exatamente deriva de adjetivo, certo? Certo, gente. Eu pego um adjetivo, já tinha falado para vocês isso antes, e acrescento o sufixo mente para formar um advérbio. Lindo, lindamente, rápido, rapidamente, exato, exatamente, devido à sufixação, exato. O sufixo ali é o mente, que é formador de advérbios. Não confundam com mento. Mento é formador de substantivos. Mente é formador de advérbios. Então, a número 2 está correta, 1 errado. 3, redução é substantivo derivado de verbo. Correto, gente? Correto. Redução é um substantivo. Não tem como ser outra coisa. Não precisa nem olhar no texto. Tá? Porque se eu tenho redução, não pode ser adjetivo, não pode ser outra coisa. Tem que ser substantivo. Ele é um substantivo. A redução. Tá? E é derivado do verbo reduzir. Então, qual é o processo aqui? Eu pego um verbo, atrair. Coloco o sufixo são, atração. Tá? Então, é verbo mais sufixo são. Formador de substantivos. São substantivos derivados de verbos. A 3 está correta. Ficaram corretas a 2 e a 3. Resposta correta, a letra D. Assim a gente encerrou o primeiro texto, tá, gente? Depois vem o segundo texto com outras questões. Encerramos a primeira parte desse nosso aulão.
aguardem a segunda, na qual eu vou dar outras dicas, falar de outros conteúdos e tratar das últimas questões dessa prova. Espero que estejam acompanhando bem, fazendo as anotações aí. Vai servir, todas elas vão servir muito para vocês na prova de vocês. Até já!